Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejamos a todos neste domingo de manhã, um domingo realmente abençoado, e a palavra de Deus possa penetrar profundamente no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e assim poder transformar você. Mais uma vez, nesta manhã, queremos agradecer aos amados a sua companhia, pedindo também para que você possa ali estender o convite da CBD para os seus amigos, seus familiares, dá o like lá e compartilhe com todos que você puder, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra de Deus seja propagada. Amados, o nosso tema hoje é um tema extremamente importante. Como toda a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos instrui, e nós precisamos dar ênfase àquilo que o Espírito Santo tem nos mostrado, nos orientado, nos guiado a fazer. Então, nosso tema hoje é batalha espiritual, e precisamos estar bem focados naquilo que eu ensino da palavra de Deus. E entendendo isso, eu não sei se você está ouvindo algum barulho aí de obra, como a gente está aqui, talvez você esteja ouvindo a batida de um martelo aí, de marreta. Então nos perdoem, mas é o vizinho aí que está fazendo obra, e nós não temos como obrigá-lo a parar de fazer obra, porque estamos fazendo EBD, né? Então, vamos lá, preste que vocês estejam focados naquilo que Deus vai falar aos vossos corações esta manhã. Então, batalha espiritual é o tema do nosso estudo, e a gente precisa entender, vou fazer uma breve introdução sobre isso, que nós somos seres espirituais, e o tempo todo a gente fala e repete as mesmas coisas, e Paulo vai falar isso, né, aqui, falar de novo as mesmas coisas, que são a palavra de Deus, concernente à palavra de Deus, é saúde para nós. Então, é para a vossa saúde espiritual que nós estamos repetindo novamente. A nossa luta, irmãos, ela é uma luta, é uma guerra espiritual. Nós somos seres espirituais, que vivemos nesta terra, neste corpo ainda carnal, mas a nossa guerra, ela é espiritual. E nós precisamos discernir isso, entender isso, né? Porque se não entendermos isso, nós vamos fracassar na caminhada. E se a cada dia entendermos, discernirmos que o que acontece na nossa vida é fruto daquilo que acontece no reino espiritual, nós vamos nos fortalecer, nós vamos entender melhor, né, o que Deus deseja para nós, e nós vamos conseguir avançar naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então nós só poderemos avançar no propósito de Deus se entendermos que a nossa guerra, irmãos, ela é espiritual, ela se trava no reino espiritual. Então, projeta para mim, por favor, o texto de 1 Coríntios 10, vai falar para nós, Paulo vai declarar isso, e esse texto precisa estar muito firme, muito enraizado na sua mente, para que você, o tempo todo, quando uma luta se travar, quando uma situação difícil se levantar, você possa discernir todas as situações espiritualmente, e agir no Espírito, e agir conforme Deus deseja que você haja, para que você vença. Então, esse estudo, nesta manhã, vai nos levar, a ter uma direção de Deus, para vencermos as nossas guerras, vencermos as batalhas que são travadas dia a dia na nossa vida, na nossa caminhada, né? Paulo vai dizer assim, não temos que... Projeta, por favor, aí. Eu posso ver? Não. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se isso ficar claro para você, amados, se essa verdade de Deus, se essa verdade bíblica, né, da palavra do Senhor estiver claro na sua mente, no seu coração, eu tenho certeza que você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar dia a dia no reino de Deus, e Deus fará de você um homem, uma mulher realmente cheio do seu Espírito Santo, um homem, uma mulher como filhos maduros que Ele deseja, que manifestem o seu reino nessa terra. Mas essa visão espiritual, esse discernimento à luz da palavra, nós temos que ter. Nossas guerras são espirituais, e para isso, amados, nós precisamos discernir que à medida que nós recebemos Cristo Jesus na nossa vida,
à medida que nós demos crédito à palavra de Deus, à medida que nós falamos, Senhor, creio, Jesus, eu creio, né, que o Senhor morreu por mim, ressuscitou por mim, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir deste dia, que o seu, com o coração se crê, com a boca se confessa, você confessou Jesus como seu Salvador. Aí, amado, a Bíblia nos mostra, nos ensina, que no reino espiritual, algo glorioso acontece. O Espírito Santo vem habitar dentro de você, né? O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, e você começa então a caminhar na luz de Jesus, e por caminhar na luz de Jesus, você vai ganhar inimigos, você vai ganhar muitos inimigos, e nós precisamos discernir esses inimigos, entender quem são, e como agem, da maneira que agem, como vencê-los. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina passo a passo, né, como vencer esses inimigos. E esse estudo vai tratar também sobre esses inimigos, né, que nós temos, né, quando aceitamos Jesus, e como fazer para vencer esses inimigos. Passa para mim, por favor. Está comigo aqui, né? Então posso passar, calma aí. Hoje vai funcionar em nome de Jesus. Vamos lá. No meu primeiro slide que eu botei para vocês, nós colocamos... Vê se está igualzinho aqui, ó. Batalha espiritual. Nossos tópicos de estudo aqui para você. Primeiro tópico, estamos numa guerra espiritual. Eu acabei de falar para vocês, tratar sobre esse tópico, a nossa guerra espiritual. O segundo tópico é o campo de batalha, que nós vamos travar agora, vamos tratar sobre isso. Terceiro tópico, os inimigos, quem são, como agem. O quarto tópico é nossas armas, como vencer os inimigos, como derrotá-los. E o quinto, uma conclusão, tá bom? Então, já batemos o primeiro tópico, que é estamos numa guerra espiritual, e se você discernir isso, amado, é o pontapé inicial para que você possa avançar no reino de Deus e que você possa prosperar dia após dia, né? Para que Deus faça de você aquilo que Ele escolheu que você seja, que você seja realmente um filho maduro de Deus, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você seja realmente co-herdeiro com Cristo Jesus, que você tome posse da herança que Deus tem para você, não só a herança eterna, mas as heranças, né? As recompensas espirituais ainda nesta vida, que você possa reinar em vida, como diz a palavra do Senhor. Para isso, é discernir que é a nossa guerra espiritual, e já falamos sobre isso. Então agora vamos... É o campo de batalha, é o segundo tópico, e nós precisamos entender, a minha irmã que fez o slide bem bonitinho, não tem capacidade de fazer isso não, aí botou uma lâmpada ali. O que acontece? Quando a gente recebe Cristo, quando a gente aceita Jesus, a gente passa, né, do reino das trevas para o reino da luz. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou do reino das trevas e nos colocou, nos plantou no reino da sua maravilhosa luz. Então é um processo, né? É uma ação. Deus nos tirou, Deus nos libertou das algemas, né, de Satanás. Nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, mas quando recebemos Cristo, demos crédito à sua palavra, a salvação entrou em nossa vida, né? Somos salvos, e esta salvação é, né, a condição de você ser liberto das algemas de Satanás, das amarras do pecado, porque a partir de agora a luz passou a habitar dentro de você, Cristo passou a habitar dentro de você através do seu Espírito Santo. Então, neste ato glorioso em que nós recebemos Cristo, a luz de Jesus passou a habitar dentro de nós. E aí, amados, nós vamos num processo, né, na caminhada, no processo de santificação, nós vamos passar a ser luz do mundo. Dia após dia, teremos que ser luz do mundo. E é isso que Jesus nos chama: vós sois a luz do mundo. E ali, você aceitou Jesus, você automaticamente vai ganhar 3 inimigos. 3 inimigos que vão combater, lutar dia a dia contra a vontade de Deus na sua vida, contra aquilo que é o chamado de Deus na sua vida, vão combater contra você, para que você não avance, para que você não cresça, para que você não seja aquilo que Deus chamou você para ser. E esses inimigos são a carne, que é a nossa velha criatura, nossa velha natureza. O inimigo, o segundo inimigo é o mundo, ou o sistema mundano, que aí está,
No mundo jaz o maligno, e o maligno tem colocado ali, né, a sua mentalidade no mundo. Então nós temos que lutar contra o sistema mundano, é o segundo inimigo. O terceiro é o próprio Satanás. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ganhamos 3 inimigos: a carne, o mundo, o sistema mundano e Satanás. Entenda que esses 3 inimigos vão estar dia a dia lutando contra a vontade de Deus na sua vida, combatendo aquilo que é o desejo de Deus na sua vida, combatendo para que a sua lâmpada seja apagada, porque lâmpada, né, apagada não atrai cupim, não é isso? A lâmpada que atrai cupim é a lâmpada que está acesa. A partir do momento que nós recebemos Cristo, a luz veio habitar dentro de nós, o diabo, né, ele vai tentar apagar a sua lâmpada. O cupim, né, é atraído pela lâmpada que está acesa. Assim, as riquezas que atraem os ladrões. Ladrão, né, é atraído pelas riquezas, e ele quer roubar as riquezas. Nós somos aquilo que o Senhor diz na sua palavra, os escolhidos. E nós somos vasos de barro, mas o que está dentro de nós é o tesouro precioso, que é a glória, a salvação, a presença de Cristo Jesus. E o que o diabo quer como ladrão é roubar isso de você. Esta riqueza maravilhosa, esse tesouro precioso que habita dentro de nós, que é a presença gloriosa de Cristo Jesus. Então, entenda que a guerra se trava dia após dia, e o intento do adversário é que esta luz não brilhe na sua vida, é que a glória do Senhor não se manifeste na sua vida, é que esta riqueza que está dentro de você, ela não venha a ser manifesta neste mundo, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Campo de batalha, nós precisamos entender. Nós estávamos presos ao pecado e delitos, e é isso que o diabo quer fazer, é amarrar as pessoas, prender as pessoas, né? Ele quer impedir que as pessoas se libertem, né, daquilo que ele muitas vezes plantou, para neutralizar, para amarrar, para parar a vida das pessoas, né? Nessa guerra espiritual, o diabo, ele o tempo todo vai investir para que você esteja ou se sinta sempre preso, né? E aí que nós precisamos entender que o campo de batalha que vai ser travado esta guerra espiritual, para que eu e você entendamos se somos libertos ou não, se somos livres ou não, se fomos libertos do poder do diabo, do poder do pecado, do poder das trevas ou não, esse campo de batalha é a nossa mente, e isso é importantíssimo. Nessa manhã precisamos entender que toda astuta, toda a investida do diabo é fazer você acreditar que você não é um salvo, que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que tudo que você viveu no seu passado continua na sua vida até hoje, e nada disso pode ser possível de ser vencido, né? Então, é entender que o diabo o tempo todo vai querer te aprisionar. Essa é a função dele. E entendemos também, amados, que o diabo, ele é um ser espiritual, e como um ser espiritual, ele está o tempo todo ao nosso derredor, não dorme, não descansa, ele é um ser espiritual, ele observa o tempo todo a cada um de nós, né? Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, mas ele é um ser espiritual. Então ele conhece nossas fraquezas, ele conhece nossas limitações, né? Ele não pode adivinhar o que está na nossa mente, mas ele sabe o que sai da nossa boca, então é preciso ter cuidado. Ele sabe o que sai da sua boca, então é nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, que ele vai investir para te aprisionar, para te acorrentar. Então, nós precisamos entender que no momento que você creu no Evangelho de Cristo, que você recebeu Jesus, verdadeiramente, né, a presença dele, de Cristo Jesus, passou a habitar dentro de você, e essas algemas, essas correntes que Satanás, né, colocou em você, elas foram libertas, elas foram soltas. Isso é preciso entender isso, né? É preciso entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor é poderosa. Se Deus falou, conhecereis a verdade vos libertará, e nós conhecemos Cristo, demos crédito à sua palavra, e nesse momento em que demos crédito à sua palavra e recebemos Jesus, nós passamos a receber Cristo, passamos a ser tidos como salvos do Senhor, porque a salvação não é por atos, a salvação não é por méritos, a salvação não é por obras, a salvação é um ato de fé.
né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um ato de fé, é pela graça manifesta, e nós falamos assim: eu creio, eu recebo Jesus, e aí você passa a ser um salvo de Cristo Jesus. Então não é por obras, e o diabo o tempo todo vai querer colocar na sua mente que à medida que você não faz correto, que você não age adequadamente, você vai perder sua salvação, você vai deixar de ser um salvo. Não, a corrente que o diabo quer te prender é nos seus pensamentos, na sua forma de pensar, e é isso que você precisa entender nessa manhã. A maneira como você pensa está de acordo com a palavra de Deus? A maneira como eu penso está de acordo com aquilo que é verdade da palavra de Deus? Então entenda isso, porque todo o intuito do diabo é te acorrentar, é te prender. E como ele faz isso? Aqui, amados, na mente. O maior campo de batalha que travamos é na nossa mente. Existem slides mais à frente que nós vamos falar sobre isso. A tricotomia, nós somos seres tricotômicos, né? E assim nós cremos. Tem uma corrente que crê que nós somos dicotômicos, né? Que junta alma, espírito e corpo. Alma e espírito uma coisa só, e corpo, né, outra coisa. Nós cremos que nós somos alma, espírito e corpo. Então, nosso campo de batalha, né, se trava na mente, naquilo que o diabo vai querer fazer você acreditar. Então, para nos libertarmos, pode passar para mim que é melhor, querido? Passa para mim o próximo, por favor. Para que possamos entender como nos libertar dessas algemas, ou, né, daquilo que são as amarras de Satanás. Está cheio de crente que não avança, né, irmão? Porque o problema está aqui, na maneira de pensar. A maneira de pensar dele não está de acordo com a maneira de pensar de Cristo Jesus. Eu dou um exemplo aqui, um elefante, né? Lá na África, eles pegam um elefante pequenininho, e eles fincam uma estaca no chão, amarram o elefante na corda, né, com aquela estaca. E o elefante, o tempo todo, quando é pequeno, ele tenta se soltar, ele não consegue, porque ali ele não tem força para se soltar daquela corda que está amarrada na estaca fincada no chão. Só que o elefante cresce, ele se torna enorme, e só um avanço da pata dele é capaz de arrebentar aquela corda, soltar aquela corda. Só que ele, mesmo grande, né, os homens continuam amarrando ele na mesma estaca e na mesma corda. Nada mudou. O que mudou é que ele não é mais pequenininho. O que mudou é que agora ele cresceu e tem uma força, né, muito grande e capaz de desamarrá-lo facilmente daquela corda. Só que ele não entende isso. Ele continua preso àquilo que ele viveu ali na sua infância. Ele continua crendo, pensando que aquela corda e aquela estaca são capazes de detê-lo. Mas na verdade ele não sabe a força que ele tem agora, né? Assim, comparando a nossa conversão em Cristo, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, amados, é algo glorioso que acontece, porque uma força sobrenatural poderosa, uma força que está acima de qualquer força, veio habitar dentro de nós, né? Quando nós recebemos Cristo Jesus, agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, agindo por nós, lutando por nós, né? Para que possamos vencer as amarras, vencer, né, o pecado, vencer aquilo que muitas vezes Satanás quer nos aprisionar. E o problema é que muitos crentes acham, né, que por ainda não serem transformados, ainda não terem atitudes dignas que eram para ter, eles acham que não tem mais força, não tem força para vencer o pecado, vencer aquilo que amarrava eles no passado. Mas na verdade, quando você aceita Jesus, você passa a receber o Espírito Santo, que vai te ajudar dia a dia a vencer aquilo que você mesmo por si só não é capaz de vencer. Então isso é um ato de fé. É a maneira como você pensa. Não, se eu nunca venci aquilo na minha vida, se aquela estaca, aquela corda sempre foram capazes de me prender, elas serão capazes de me prender hoje também. Não, a diferença e a grande diferença é que agora você tem Cristo Jesus habitando dentro de você. Você tem o Espírito Santo de poder, de glória habitando dentro de você. E em nome de Jesus nós podemos vencer o diabo. Em nome de Jesus nós podemos vencer o pecado. Em nome de Jesus nós podemos vencer as cordas, as estacas que querem nos fazer parar na caminhada, nos fazer, né, presos, ficar presos nesta caminhada. Em nome de Jesus nós temos verdadeiramente condições de vencer os nossos inimigos espirituais, mas isso precisa, né, ter uma mudança na nossa maneira de pensar, na nossa mente. Nós vamos tratar sobre isso agora. Vamos lá.
os slides aí de uma criancinha, um bebê, até chegar à fase adulta, né? E é isso que Deus quer na nossa caminhada. Perceba uma coisa, amado, quando nós recebemos Cristo, o nosso espírito, ele é regenerado. Tito 3,5 vai dizer para nós isso: fomos lavados na regeneração do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele regenera o nosso espírito. Agora, o nosso corpo e a nossa alma não são automaticamente regenerados. O que é de imediato e regenerado é o espírito. É pelo espírito, pelo nosso espírito, que o Espírito Santo, ele tem comunhão, ele tem, ali ele fala conosco, é no nosso espírito que o Espírito Santo se relaciona conosco. Então, o que é imediatamente regenerado é o nosso espírito. Agora, a nossa alma e o nosso corpo não são imediatamente regenerados. É um processo. É aí que vai entrar a nossa caminhada e o processo da santificação. Nós vamos buscar santificação, nós vamos buscar ser transformados de glória em glória, de fé em fé. É nesse processo de santificação que está inserido o nosso amadurecimento. Porque numa comparação bem clara, quando você recebe Cristo nos seus primeiros passos, é como um bebê. Você está ali como uma criança recém-nascida, desfrutando do primeiro amor de Cristo Jesus, desfrutando da sua primeira caminhada no Evangelho, tudo é novo, tudo é maravilhoso, mas o entendimento que você tem ainda é muito pequeno, o conhecimento que você tem de Cristo, da sua palavra, ainda é muito pouco. Então você ainda tem muitas coisas da velha criatura, você tem ainda muitas coisas do velho homem, então o seu espírito foi regenerado automaticamente, mas a sua alma e o seu corpo ainda não. Eles serão santificados de glória em glória, de fé em fé, para que você e eu cheguemos à estatura da plenitude de Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo Jesus. E esse é o desejo do Senhor, que comecemos na caminhada como meninos na fé, mas que venhamos a amadurecer, que venhamos a crescer, venhamos a tomar a estatura que Jesus deseja para nós, que cheguemos à estatura, ou à plenitude da estatura de Cristo Jesus. É filhos maduros de Deus. É como eu falo, eu exemplifico sempre, uma árvore pequena, um brotinho, ele não pode dar frutos. A árvore que dá fruto é aquela que cresce, que amadurece. Aí sim, quando ela amadurece, as flores, tudo vai amadurecer, aí ela vão brotar os frutos. E é dessa maneira que nós somos, irmãos. Nós não podemos dar frutos se formos árvores de brotinhos, se formos meninos na fé, se formos ainda imaturos, se formos criancinhas no Evangelho. Só podemos dar fruto quando amadurecemos, quando nos tornamos filhos maduros de Deus, quando nos tornamos uma árvore madura. E para alcançar essa maturidade espiritual, para que sejamos, alcancemos esse crescimento na fé, é importante, amado, entendermos que existe uma ferramenta que é essencial, que é o alimento. E o alimento, para que eu e você alcancemos essa maturidade espiritual, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, jamais alcançaremos a maturidade que o Senhor deseja que alcancemos. Então, lá no primeiro slide você entendeu que a nossa guerra é espiritual. O tema do estudo dessa manhã é batalha espiritual. Paulo vai dizer, para Timóteo, combata o bom combate da fé, Timóteo. Paulo vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos entender que a nossa luta é constante e ela é espiritual. Estamos combatendo o bom combate da fé, estamos combatendo nas regiões espirituais. Nós estamos combatendo contra 3 inimigos diariamente, que é a carne, o sistema mundano e Satanás. É o tempo todo a nossa guerra espiritual. Quando somos imaturos, quando somos meninos na fé, e o menino na fé imaturo é a falta de discernimento, é a falta de conhecimento da verdade, é a falta de conhecimento da palavra de Deus, é você não conhecer a palavra do Senhor, é não saber o que Deus tem para você, e a partir daí, quando você deixa de conhecer a verdade da palavra, por isso a importância da escola bíblica dominical, irmãos.
cultos são maravilhosos, tem pregação, mas não é o suficiente. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor, nós precisamos estar todos os dias nos alimentando e estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus, conhecendo mais da verdade do Senhor, porque se você não tomar conhecimento da verdade de Deus, você continuará imaturo na fé, um menino, e você não vai amadurecer, você não vai chegar à estatura que Deus quer que você chegue ou alcance. Então entenda isso. A palavra de Deus, ela é essencial para isso. A escola bíblica dominical é fundamental para isso, porque a escola bíblica são estudos da palavra do Senhor, são as armas que o Senhor nos disponibiliza para vencer os nossos inimigos. Nós tratamos de tantos assuntos poderosos, estamos falando mais uma vez aqui de assuntos poderosos para que você possa vencer os seus inimigos, porque está cheio de crente imaturo, caindo sempre no mesmo pecado. Está cheio de crente imaturo, sendo o tempo todo escravizados no pensamento por Satanás. Está cheio de crente que com 10 anos, 20 anos de evangelho, e que não se libertam da velha criatura, que não conseguem prosperar, não conseguem avançar no reino de Deus, porque não alcançarem na maturidade que Deus deseja que eles alcancem. Mas essa maturidade, ela só virá com o conhecimento da verdade, porque é conhecendo a verdade, e esta verdade nos liberta. E é preciso entender isso, amado. Enquanto o crente não entender isso, enquanto você não entender isso, amado, você o tempo todo vai oscilar, o tempo todo a tua caminhada vai ser inconstante. Ora você está cheio de espírito, cheio de fervor, e ora você está fraquinho, desanimado, perdeu a fé, né? Não, irmão, a nossa caminhada tem que ser constante, mas para que ela seja constante, nós precisamos alcançar a maturidade, o amadurecimento espiritual que Deus deseja que nós alcancemos, porque tudo que o diabo quer é que você permaneça naquele primeiro estágio, né? É o de menino da fé, porque você não vai ser um adversário dele. Uma criança, qual o mal que ela pode fazer? A criança, né? O que ela pode usar? Qual é a arma que ela pode usar? Não tem discernimento nenhum. Então, isso não significa que você perdeu a salvação, mas você continua sendo um menino na fé. Então, como menino na fé, você não pode ser um bom combatente no reino espiritual. Você não pode combater o combate da fé. No exército, o alistamento é dos 18 anos. 18 anos é quando você atinge a idade madura, né? O jovem. Então, é a maioridade. Atingiu a maioridade, se alista para o exército. E é assim no reino espiritual, irmãos. Como é que eu vou ter um soldado para combater nesse bom combate da fé, se esse soldado não tem condições de pegar na arma, se esse soldado não tem condições alguma de lutar em guerra, né? Então, nós precisamos discernir espiritualmente isso. Se você é um menino na fé, como é que você vai combater o bom combate? Como é que você vai promover, proclamar a glória de Deus nesse mundo? Como é que você vai manifestar a luz de Cristo nesse mundo? As pessoas vão olhar para você e o tempo todo você é alguém que dá mau testemunho. Por quê? Porque você ainda é menino na fé, você é um imaturo espiritualmente, você não tem conhecimento da verdade da palavra de Deus, né? O que o diabo plantar na sua mente vai ficar, porque você não tem condições de combater aquilo que ele planta, né, com a palavra da verdade de Deus. Se ele disser que você é amaldiçoado, você vai crer, porque você não conhece a Bíblia. Mas se você conhecer a verdade da palavra de Deus, quando Satanás quiser implantar algo na sua mente que não procede de Deus, imediatamente você vai combater aquilo que não vem de Deus, porque você conhece a verdade da palavra do Senhor. Mas isso só se alcança à medida que você se alimenta da palavra. O crescimento espiritual se dá conforme você vai crescendo, né, no conhecimento da verdade da palavra de Deus. E não há outra maneira, irmãos, não há outra forma. Então nós temos em todas as igrejas, infelizmente, a grande maioria é aquela maioria da multidão que não muda a sua atitude, que não se empenha mesmo em desejar ser um filho maduro de Deus, ser alguém que vai realmente manifestar a luz de Cristo neste mundo, ser alguém que realmente vai exercer o chamado que Deus tem na sua vida. São pessoas que o tempo todo o diabo consegue amarrar, prender, né, parar na caminhada. Por quê? Porque são imaturos, porque a mente dessas pessoas não está transformada, a mente dessas pessoas não está plena, ou não está cheia do conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Então é preciso entendermos que o Senhor nos chama para sermos, né, filhos maduros, há um crescimento espiritual. 1 Pedro diz assim, capítulo 2, verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Precisamos desejar a verdade da palavra, é o leite genuíno, né? O genuíno leite espiritual, irmãos, é a verdade da Bíblia, sem mistura, né? Sem conceitos humanos, sem interpretações de homens, né? É o genuíno leite espiritual.
se a palavra de Deus fala que eu e você, ao recebermos Cristo Jesus, Deus nos deu o poder de sermos filhos de Deus, isso significa, irmãos, que a palavra é a verdade, a palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus, não porque nós somos, pessoas boas, pessoas muito santas, nós somos filhos de Deus, porque o poder que nos fez filhos de Deus é receber Jesus. Todos que receberam Cristo Jesus, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é o ato de você receber Cristo, te dá a garantia de ser filho de Deus. Mas você pode ser um filho imaturo ou um filho maduro, aí que é a diferença. Mas você está salvo em nome de Jesus. E outras coisas que o diabo tenta plantar é te roubar a salvação, fazer você acreditar que você já perdeu a salvação e que você é amaldiçoado, e por aí vai. Irmãos, só tem uma maneira de combater essas mentiras, esses enganos de Satanás, é pela palavra do Senhor, pela palavra da verdade. É o genuíno leite espiritual, é a palavra de Deus, amado, para que você e eu, tenhamos ali, lhe seja dado o crescimento para a salvação. E essa salvação aí não é a salvação de sermos livres da condenação, do juízo, final, mas é salvação final, é a nossa glorificação, é a salvação final. É o crescimento para isso, para alcançarmos isso, essa glória plena de Deus na nossa vida. Então, entenda isso. Você precisa do genuíno leite espiritual para crescer. Você precisa da palavra de Deus. Sem ela, você não cresce. Sem ela, você não avança, não prospera. Então, a batalha espiritual, ela se dá exatamente no campo da nossa mente. E a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso genuíno leite espiritual. É por ela que vamos alcançar o crescimento espiritual. É pela palavra de Deus. Entenda a astúcia do adversário. O diabo é um ser espiritual. Ele sabe muito bem disso, amado. O diabo sabe muito bem que se você for um crente que estuda a palavra, que lê a Bíblia, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta do genuíno leite espiritual, você vai crescer espiritualmente. Você vai amadurecer. Mais e mais, cada vez mais você vai se fortalecer na palavra, e cada vez menos o diabo vai ter influência sobre a sua vida, cada vez menos ele vai conseguir te deter na caminhada, cada vez menos ele vai conseguir influenciar a sua maneira de pensar, influenciar o seu agir, influenciar a sua fé. Por quê? Porque você o tempo todo está se alimentando da palavra, da verdade de Cristo Jesus. Então, entenda que nós precisamos entender esse processo, de que Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, recebemos inimigos, esses 3 inimigos, a nossa batalha espiritual, e nós precisamos amadurecer para vencer os nossos inimigos, para poder verdadeiramente ter regenerado não só o espírito, mas também o nosso corpo e a nossa alma. Regeneração, amados, é nascer de novo, é tudo novo, é fazer tudo novo. Então, no espírito se faz no ato da salvação, mas no corpo e na alma é um processo que é na santificação. E nesse processo da santificação, o elemento essencial para que você e eu possamos ter o nosso corpo regenerado, a nossa alma regenerada, a nossa maneira de pensar regenerada, Porque o que você pensa vai influenciar nos seus desejos, vai influenciar nas suas vontades, e automaticamente vai influenciar no seu agir. O que você pensa vai influenciar nos seus desejos, vai influenciar na sua vontade, e automaticamente vai influenciar na sua atitude, no seu agir. Então, o diabo precisa o tempo todo roubar de você esse alimento espiritual. Ele é um ser espiritual, ele sabe disso, que quanto mais da palavra você se alimenta, mais maduro você se torna, mais espiritual, mais forte espiritualmente você se torna, e mais resistente àquilo que são as artimanhas dele, ao desejo de Satanás, mais resistente você se torna. Sujeitai-vos a Deus, é pela palavra. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quanto mais você se alimenta do genuíno espiritual, quanto mais você se sujeita a Deus, pela palavra do Senhor, mais resistente você se torna a Satanás e as suas investidas. Isso é uma lógica na palavra do Senhor. Então, mais leite, mais palavra, mais forte você se torna, mais resistente ao diabo você se torna, menos influência ele tem sobre a sua vida, e mais prosperidade espiritual, mais manifestação da glória de Deus, mais experiências com Deus, mais poder de Deus na sua vida, você vai receber em nome de Jesus.
Então o diabo é um ser espiritual, e ele sabe muito bem disso, que é pela palavra de Deus, que é o alimento vivo, que é o genuíno espiritual, que você vai alcançando crescimento, amadurecimento, é pela palavra que você vai se fortalecendo. Ele sabe muito bem disso. O que ele quer fazer? Roubar de você essa palavra da verdade de Cristo Jesus. Isso está muito bem evidenciado na parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Semeador saiu a semear, e a primeira semente caiu, né, à beira do caminho. A outra, o sol veio, né, não encontrou raiz profunda. Os irmãos com essa parábola, até o final, que aquela que caiu em boa terra, né, ela cresceu, germinou, frutificou, cresceu, né? Então a parábola explica: o maligno, quando a semente é plantada à beira do caminho, vem o maligno e rouba a semente. Então qual a intenção do diabo, amados? Que está muito bem explicado, está muito bem elucidado na Bíblia, que é a palavra de Deus. O diabo é aquele que o tempo todo quer roubar a semente da palavra de Deus na sua vida. Ele quer roubar essa verdade de Deus na sua vida. Essa é a astuta dele. Então precisamos entender que todas as vezes que nós começarmos a nos alimentar da palavra, a buscar mais a palavra, é como a irmã estava falando comigo, né, conversando: poxa, pastor, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nunca tive tanta sede da palavra de Deus, nunca tive tanta sede de me alimentar da palavra do Senhor, e quanto mais eu me alimento, mais eu quero, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu desejo. E é isso que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida também, que você tenha essa sede da palavra de Deus, que você tenha esse desejo ardente de todos os dias, querer mais e mais da palavra do Senhor. É isso que o Espírito Santo de Deus quer na sua vida, é isso que o teu Salvador quer para você, e é tudo isso que o diabo não quer para você. Então, quanto mais você se alimenta, mais você quer, mais o Espírito Santo dentro de você vai falar: mais, você precisa de mais, você precisa de mais leite genuíno, você precisa se alimentar cada vez mais, se fortalecer cada vez mais, porque assim você será alguém que vai combater o bom combate, assim você será alguém que vai combater o bom combate da fé, assim você será alguém que vai manifestar a luz de Jesus nesse mundo. Através de você pessoas serão libertas, através de você pessoas serão restauradas, através de você o diabo vai ser vencido, através de você famílias vão ser abençoadas. É assim, amados, que nós caminhamos nesse mundo, mas para sermos isso que Deus nos chamou para sermos, luz do mundo, sal da terra, é preciso alcançar crescimento, é preciso alcançar amadurecimento pela palavra do Senhor. E é tudo que o diabo não quer. Eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Tudo que o diabo não quer é que essa semente da verdade da palavra seja plantada no seu coração, porque ele sabe que quando essa semente for plantada, ela germinar, ela crescer cada vez mais, cada vez menos ele terá força sobre a sua vida, cada vez mais você terá mais resistência contra ele, cada vez mais você se tornar forte para vencer o pecado, vencer as dificuldades, vencer os seus inimigos, vencer a carne, vencer o sistema mundano e vencer o diabo em nome de Jesus, cada vez mais pela palavra. A Bíblia nos ensina todas as estratégias, né? Então entenda e viva isso, discirna isso, amado. Pare de ser um crente derrotado, pare de ser um crente cabisbaixo, pare de ser um crente que o diabo consegue te amarrar o tempo todo, pare de ser um crente que o diabo consegue fincar uma estaca e te prender na corda dele, dos pecados, dos pensamentos maus o tempo todo. Se liberte, deixa que a palavra da verdade frutifique na sua vida, se alimente da palavra de Deus, deixa essa palavra do Senhor entrar no seu coração nessa manhã, te transformar, te libertar, para te fazer alguém verdadeiramente forte em Cristo Jesus, alguém que vai manifestar a glória de Deus nesse mundo, alguém que vai ser luz no mundo, alguém que vai ser sal da terra. Então a batalha, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, amados, e nós temos que entender como vencer os adversários, porque quando estávamos presos no pecado, nós não tínhamos força de nos libertar das algemas que o diabo nos tinha prendido, mas quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, há uma força sobrenatural, poderosíssima, que veio habitar dentro de nós, é o Deus vivo, e pelo Espírito Santo, nós temos a plena condição de vencer as amarras, as cadeias que o diabo quer nos prender. Então, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e, junto, paralelo a tudo isso, Deus nos dá recursos, né, para vencermos as investidas do diabo, as investidas da carne,
aquilo que o sistema mundano quer implantar para nós, né? Nós recebemos poder de Deus, você recebeu poder de Deus para vencer os seus inimigos, né? E os recursos que o Espírito Santo nos disponibiliza para vencer os inimigos dia a dia, nós tratamos sobre isso, disciplinas espirituais, oração, meditação, jejum, são os recursos, são as disciplinas espirituais que Deus nos coloca à sua disposição para vencermos esses inimigos. A igreja, os cultos, as pregações, a adoração, tudo isso são recursos que o Senhor nos dá, né, juntamente com o seu Espírito Santo, para que você e eu vençamos dia a dia aquilo que o diabo quer implantar, né, o desejo de Satanás quer te parar na caminhada. Então, os recursos estão aí. A batalha é espiritual, mas nós temos aquele que é maior, que é mais poderoso do que qualquer um, que é o Espírito Santo dentro da nossa vida. Então eu vou passar o próximo slide aqui para... Calma aí, voltou, deu ruim. Aqui. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Então, quem veio habitar dentro de você, crente, quem veio habitar dentro do seu corpo, quem está aí, juntinho com o teu espírito, é o Espírito Santo de Deus, que é maior do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que habita em você hoje. Então essa verdade da palavra precisa estar muito enraizada, muito bem enraizada no teu coração, na tua mente, para que você entenda, olha, eu tenho força, não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo que habita em mim, de vencer esse vício, de vencer esse pecado, de vencer essa cadeia que o diabo quer me prender. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim, e essa verdade precisa estar ardendo dentro de você, porque a partir dessa confiança, dessa verdade bíblica, o Espírito Santo vai te ajudar a usar os recursos que eu falei, as disciplinas espirituais, a você buscar em oração a Deus, a você jejuar, buscar santificar-se diante de Deus, a você adorar a Deus, adorar o tempo todo, né? Ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, e esses recursos que o Espírito Santo vai colocar dentro de você para que você coloque em prática, vão te ajudar a vencer, a se desprender, a se libertar das algemas que o diabo quer te prender o tempo todo, para que você possa avançar e prosperar em nome de Jesus. Então maior é aquele que está em você, creia nessa verdade bíblica, maior é o que está em mim. Você não foi alguém chamado para ser derrotado, mas para vencer em nome de Jesus. E esse slide aqui, rapaz, só passei um aqui, calma aqui. Então vamos lá, irmãos. Esse é o próximo? Não, é aqui, a menininha aqui, Tá bom, pastor, você falou aí para mim que tem quanto tempo aí, amado? Falta quanto tempo? Tem 40 minutos já? Aí o pastor só falou para mim então que o Espírito Santo habita dentro de mim. A partir do momento que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo vai habitar dentro de mim? Ok, é o que a Bíblia diz, é a palavra da verdade. Eu creio na palavra de Deus, é isso que a palavra nos ensina. O Espírito Santo vai habitar dentro de você no momento que você aceitou Cristo Jesus, e neste momento, o teu espírito crente, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Mas aí você pegou, não é, pastor? Por que eu tenho tanta tristeza muitas vezes? Por que eu não consigo ainda vencer tantas coisas que eu sei que não são de Deus e eu preciso vencer? Por que às vezes eu fico abatido? É a foto que está aí para você. Por que ainda as coisas da velha natureza vêm tão forte para mim? Por que ainda os desejos da minha carne são tão latentes na minha vida? Por que eu ainda fico sem força muitas vezes, sem esperança? Por que eu até vezes fico deprimido com aquilo que eu não consigo vencer? Aí eu te explico, crente. Nós não falamos dos 3 inimigos? Diabo, sistema mundano e a carne. Nós não falamos que automaticamente quando você recebe Cristo, é o teu espírito que é regenerado? Porém a tua carne e a tua alma não são regenerados. E nós vamos falar no slide que a alma é onde reside nossos sentimentos, nossos desejos. É a mente. A mente está inserida na tricotomia dentro da alma. A sua maneira de pensar vai influenciar nos seus sentidos, nos seus desejos, né, que vai influenciar na sua forma de agir. Então, esses inimigos que nós estamos apresentando para vocês aqui, é importantíssimo você entender como eles agem. Então, a gente precisa vencer a velha natureza, a gente precisa vencer as investidas do diabo, a gente precisa vencer aquilo que o sistema do mundo quer colocar na nossa mente, a maneira de nós agirmos ou pensarmos, né? Todos esses inimigos precisam ser vencidos. Então,
e esses inimigos, eles não descansam. Dia a dia eles vão lutar contra aquilo que Deus deseja para a sua vida. Dia a dia eles vão lutar contra você, contra a bênção de Deus na sua vida. Então é discernir isso. Por que muitos crentes vivem nessa situação, desanimados, sem esperança, muitas vezes perdem a fé, são vencidos pelo pecado? Eu já expliquei em uma parte, vamos falar um pouco de novo sobre isso. É porque o teu espírito foi regenerado, mas o teu corpo e a tua alma não. Então o que acontece na tua alma vai refletir no teu corpo. Então, os teus desejos, as tuas emoções, a tua maneira de pensar vai refletir na tua maneira de agir, na tua maneira de falar. Provérbios 23:7 fala para nós: assim como o homem pensa na sua alma, assim como o homem pensa na sua mente, em outras traduções, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim como o homem imagina na sua alma ou na sua mente que ele é, assim ele é. Efésios 4:23 vai dizer para nós que para que tenhamos o espírito da nossa mente renovados, precisamos ter o espírito da nossa mente renovados. Efésios 4:23. Então a sua maneira de pensar vai influenciar na sua maneira de sentir, que vai influenciar na sua maneira de agir. Então reflete o que você pensa, reflete na sua emoção, reflete no seu corpo. Então assim como o homem imagina na sua mente que ele é, assim ele é. Se você pensa, você se imagina, você pensa que você é um escravo, se você pensa como um elefante pequenininho, você já é um elefante grande, você já aceitou Jesus. Maior é aquele que está habitando dentro de você, mas se você ainda pensa como um elefante pequenininho, então você vai achar que realmente você não tem forças para vencer a estaca nem a corda. Você o tempo todo vai agir como alguém que não tem forças, alguém que não tem condições de avançar, né? Você vai agir como um escravo que não tem condições alguma de alcançar qualquer tipo de herança, porque você não é filho, você é escravo. Você vai agir o tempo todo como o diabo quer que você haja, porque o pensamento, né, é o maior campo de batalha que travamos, é na nossa mente, é como você pensa. E o tempo todo a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. Romanos 12:12, sejam transformados na vossa mente, né? A nossa mente precisa ser transformada, renovada à luz da palavra de Deus. Então, se você pensa que você é fraco, você vai agir como um fraco. Se você pensa que o pecado que você não consegue vencer é maior que o Deus que habita em você, então você não vai vencer o pecado. Se você pensa que porque você errou, o Senhor não perdoa mais você, que você não tem mais condições de ser alguém que realmente que Deus deseja que você seja, ser luz do mundo, enfim, que você não pode viver as maravilhas, as bênçãos de Deus nessa terra, então se você pensa assim, você não vai viver. É no pensamento, na mente, que o maior campo de batalha que é o nosso campo de batalha e onde as guerras são travadas. Eu repito, o que você pensa reflete na sua maneira de sentir, nas suas emoções, nos seus desejos, nas suas motivações, que vai refletir automaticamente no seu agir, no seu falar, no teu testemunho. Isso fique bem claro para você e para mim, amado. Então, é por isso que tem muitos crentes derrotados, muitos crentes deprimidos, muitos crentes que não avançam, porque não tem a mente renovada. Porque mente renovada, né? A alma vai sendo regenerada. A alma regenerada é a forma de você pensar, de você sentir. Vai refletir na regeneração do seu corpo, no seu testemunho, de como o teu corpo vai agir, né? Do que você vai falar. Então, nesse processo de santificação, você precisa da verdade da palavra de Deus para ser regenerado. É um processo, amado. É um processo. Como criancinha pequena, você vai se alimentando, vai crescendo, e as coisas de menino vão ficando para trás. As imaturidades vão ficando para trás. Os pensamentos que não são de Deus vão ficando para trás. E a sua mente vai sendo renovada, o seu pensamento vai sendo renovado, vai sendo regenerado, vai sendo transformado no Espírito Santo de Deus, na palavra do Senhor, todos os dias. E você vai amadurecendo, vai crescendo, até que os frutos brotem, até que verdadeiramente você seja uma árvore resistente àquilo que o Satanás quer colocar para você, as amarras de Satanás. Então, a nossa guerra, ela é constante e precisa ser travada e precisa ser vencida, né?
pela verdade da palavra de Deus. Então, por isso muitos crentes são derrotados, né? Porque não são regenerados. Faltam 5 minutos. 10. Já tem 50? Ih, rapaz, então mais 5 minutinhos aqui, que a bispa Fátima vai dar continuidade. Esse slide aqui fala conhecemos as estratégias do adversário, as estratégias dos nossos inimigos. Para que você entre, um general, para entrar num campo de batalha, ele precisa, antes de lutar contra o seu inimigo, ele precisa saber as armas que esse inimigo tem, a maneira que ele age, as estratégias que muitas vezes ele já usou, né? Precisa conhecer o inimigo. Então, para que você possa vencer a batalha espiritual que é diária, você precisa conhecer os seus inimigos. Você precisa saber como Satanás age, você precisa saber como a tua carne age, você precisa saber como o sistema mundano age, e assim você vai entrar na batalha para vencer e não ser derrotado, tá bom? Acho que fica claro para nós. Eu vou parar nesse slide aí, que a Fátima vai dar continuidade depois para vocês, na semana que vem. Vai falar mais sobre esse campo de batalha, vai falar sobre os inimigos, como cada um deles age, mas num contexto geral que fique a ideia central para você, amados. A ideia central desse estudo da batalha espiritual é que a nossa guerra ela é espiritual. E você precisa discernir isso. Tudo que acontece é no campo espiritual. Tudo acontece no campo espiritual e reflete aqui no campo terreno. Reflete na nossa vida terrena. E segundo, precisamos vencer, né, essa batalha espiritual. E para vencermos, precisamos conhecer os nossos inimigos. Precisamos saber as armas que podemos usar para vencer esses inimigos. E acima de tudo, é pela verdade da palavra de Deus, mudando nossa forma de pensar, mudando nossa mente, à luz da palavra, com as verdades da palavra. Isso vai ser dito pela Fátima na aula que vem, né? Ela vai mostrar cada inimigo, a arma espiritual que vai ser usada, né? Vai dar exemplos também sobre isso. Então, mude a sua maneira de pensar, sempre levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 5. Precisamos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Satanás quer plantar uma semente que são as sementes da mentira dele. Satanás só planta semente de mentiras. Jesus planta a semente da verdade. Satanás planta uma mentira na sua mente. Ei, você é derrotado. Ei, você não vai conseguir. Você caiu de novo. Não desista. Não, para que tu vai? E todas as sementes mentirosas que ele planta só podem ser vencidas com a semente da verdade. Pense nisso. Sua forma de pensar vai refletir nos seus sentimentos, que vai refletir nas suas ações. Você é aquilo que você imagina na sua alma que você é, na sua mente. Então, creia nas verdades da palavra do Senhor. Eu vou terminar aqui com verdades bíblicas para você. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Deus é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Você é filho amado de Deus, 1 João capítulo 5. Fique com as verdades da palavra. Você é templo do Espírito Santo. Você é alguém que Deus escolheu para que Ele habite dentro de você. Você é alguém que Deus escolheu para manifestar o seu reino nessa terra. É você, limitado, muitas vezes falho, mas você, Deus escolheu para que você a cada dia possa amadurecer, alcançar a plenitude da estatura de Cristo Jesus e ser uma árvore que dê muitos frutos nessa terra, fruto de salvação para a honra e glória do Senhor. Fiquem com a EBD Kids agora, a graça e a paz de Cristo Jesus, amados. Até a próxima EBD com a bispa apóstola, pastora Fátima. Amém?